Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos de número 13 a 23. Atos 26, 13 a 23. Eu convido a igreja a participar dessa leitura de maneira alternada comigo, e para isso nós nos colocaremos em pé. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, a igreja. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, todos juntos, o verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu continuo do 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependesse e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A igreja. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Vamos orar, irmãos. Senhor, que aquilo que acabamos de cantar com o grupo Plenitude, aquilo que nos trouxe aqui, ó Deus, a glória e a majestade do Senhor, que estão neste lugar, que estão em nós por meio do Espírito Santo, que esta glória e que esta majestade brilhe agora, Senhor, por meio da palavra do Senhor. Não do homem, mas da palavra do Senhor, ó Pai. Que ao final desses minutos de meditação, nós te adoremos mais ainda, Senhor, por aquilo que a tua palavra tem para os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, desde o começo do culto, nós temos falado então dessa data especial do Dia dos Seminários Presbiterianos e dos Seminaristas, da IPB, de modo especial os nossos seminaristas. Por isso, este culto nosso foi estruturado para que você tenha a oportunidade de refletir sobre esse tema, ou essa experiência do chamado missionário. Mesmo você que não tenha esse chamado, mas a igreja precisa compreender cada vez melhor do que se trata isso, para se envolver, para apoiar, e dentre nós também Deus levantar homens para o pastorado, homens e mulheres para serem missionários na obra do Senhor. E nós faremos isso então a partir do chamado de um grande servo de Deus, ou um servo pequeno, aliás o nome dele, Paulo é pequeno, né? E ele se considerava o pior dos pecadores, mas de um servo grandemente utilizado por Deus. Nós vamos olhar para o chamado deste servo de Deus que se tornou apóstolo
e deu uma contribuição assim, singular para a causa do cristianismo. Quase que a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele, ou pela sua autoria, e ele disse que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, não ele, mas a graça de Deus com ele. Portanto, é um caso, um personagem da história da igreja que vale a pena a gente olhar mais de perto, principalmente por se tratar de um texto bíblico, onde nós lemos e aprendemos sobre o chamado do apóstolo Paulo. O texto do capítulo de número 26, na verdade, ele é uma reminiscência, são memórias de Paulo, anos e anos depois, quando ele, depois de ter feito 3 viagens missionárias, ao retornar a Jerusalém, ele é preso, e de Jerusalém ele é levado preso para Cesareia, e ele está lá então, em Cesareia, em julgamento, porque ele foi acusado pelas autoridades religiosas judaicas de estar tumultuando a sociedade da época, ensinando coisas contrárias à lei romana e à lei judaica. E eles então queriam que Paulo fosse executado. E Paulo então, ele recorre, sabendo que eles queriam matá-lo no meio do caminho, ele recorre então a Roma, ele quer ser julgado por César, que fazia parte do direito romano, ele podia fazer essa apelação, e assim ele esperava um julgamento mais justo. Enquanto ele está esperando ali, ele tem a oportunidade de dar o seu testemunho, e ele vai dar o seu testemunho, ele retorna então à sua experiência de conversão no caminho para Damasco, que está registrado lá em Atos 9, dos versos 9 a 19, e nesta viagem ele conta então que Jesus lhe apareceu. E isso é fantástico, porque Jesus já tinha sido assunto, né? Já tinha subido aos céus cerca de 2, 3 anos antes. Então, o que nós temos aqui é que havia passado esse período entre a ascensão de Cristo e a queda de Saulo no caminho de Damasco. O Senhor então aparece, ele confronta todo o ódio, toda a maldade que havia no coração de Saulo em relação à igreja, em relação aos discípulos. Ele realmente estava com o sangue nos olhos, literalmente, para acabar com o cristianismo naquela época. E Jesus então confronta Saulo, e Saulo faz uma pergunta que todos nós em algum momento fazemos também a Jesus. Aquela pergunta que nunca quer calar. Então eu perguntei, no capítulo 22, verso 10 de Atos, está lá, não está aqui nesta passagem. Então perguntei, que farei, Senhor? O que eu faço então? Com aquele encontro que ele teve com Jesus, ele pergunta, qual é a sua vontade para mim então, Senhor? Como eu devo viver agora que eu te encontrei? Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que eu faço da minha vida, Senhor? A partir do momento em que ele encontra com Cristo, essa questão passa a tomar vulto e importância no seu coração, e a partir daí então vai se desenrolar o chamado do apóstolo Paulo para servir a Deus e para ser um servo de Deus. Nesse dia do seminarista de 2023, então, meus queridos, eu gostaria de, junto com os irmãos, observar aqui alguns princípios que nos ajudam, que aclaram a nossa compreensão sobre o que é a vocação missionária, a vocação para o pastorado, a vocação para ser um missionário, para ser uma missionária. São verdades que iluminam a nossa compreensão sobre o chamado ministerial, e como eu disse, isso é importante para a igreja como um todo, para que a igreja compreenda e apoie o que Deus faz na história da igreja através desse chamado, e também como uma oportunidade de despertamento para vocações em nossa igreja. Se não hoje, agora nesse culto, mas a partir do aumento dessa conscientização da igreja no tempo em que aprouver a Deus. A primeira verdade, meus irmãos, iluminadora desse chamado que eu quero trazer à mente dos irmãos e ao coração, é que há sempre no chamado de Deus uma missão. Há sempre uma missão divina nesse chamado. Nós todos, meus irmãos, fomos chamados. Todos nós temos um chamado. A Bíblia ensina isso claramente. Nós, se já nascemos de novo, se temos uma aliança com Jesus Cristo, nós somos chamados para a salvação.
E na nossa teologia nós ensinamos que esse chamado ele é eficaz, ele é irresistível. Quando o Espírito Santo chama um pecador rebelde, a gente não resiste mais, porque o amor de Cristo nos constrange, e constrangidos pelo amor dele, nós nos dobramos. Se não fosse esse chamado irresistível, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós ia querer Deus, porque nós não queremos Deus no nosso coração. Isso nós temos que ser inclinados na nossa vontade, no nosso desejo, na direção de Deus. Um autor reformado chamado Dave Harvey escreveu um livro intitulado Eu Sou Chamado, e eu indico essa leitura para quem estivesse debatendo com essa questão. E ele diz nesse livro que a chamada para a nossa salvação precede e fundamenta todas as outras chamadas. Porque Deus faz vários chamados na vida do crente. Nós somos chamados para várias coisas, mas a chamada para a salvação é a primeira. E ele diz mais algo: ser escolhido para o ministério é algo sublime, mas ser escolhido para a filiação é ainda mais sublime. A filiação, o relacionamento com Cristo, o relacionamento com Deus é primeiro, é fundamental e é até mais sublime que qualquer um dos outros chamados que Deus possa fazer na nossa vida. E foi assim com esse judeu, fariseu, doutor da religião judaica e ainda por cima perseguidor da religião cristã ou dos cristãos primitivos. Para Saulo, ele experimentou os dois chamados praticamente na mesma ocasião, o chamado para a salvação e o chamado para o ministério. Ele se rende a Jesus, ele fica cego naquele encontro ali com Jesus, vai para a cidade de Damasco, ali um crente chamado Ananias impõe as mãos sobre ele, ele deixa então aquela condição de cegueira, ele passa a ver novamente, e ali há o momento da decisão do apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo e que não era Paulo, era Saulo, quando Ananias diz para ele assim, fazendo um desafio para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Está em Atos 22:16. Então Saulo tem o seu encontro pessoal com Cristo, ele se batiza, ele se arrepende dos seus pecados, e agora, pela boca de Ananias e pela palavra de Deus, ele vai ser orientado quanto ao seu ministério. Ele é chamado para servir a Deus, e é chamado naquele mesmo momento. Já ouvi alguns testemunhos de colegas, e até de seminaristas, que falam: no dia que eu me converti, eu falei, eu quero ser pastor. Não é comum, aconteceu com Saulo, acontece com alguns, mas não é comum. Eu diria até que na maioria das vezes é incomum que isso aconteça simultaneamente, não existe um padrão e nem precisa, nós não precisamos limitar o Espírito Santo a agir sempre de uma determinada maneira. E no texto bíblico que nós lemos, meus irmãos, nós temos alguns detalhes sobre o chamado de Saulo. Eu quero chamar a sua atenção para a gente acompanhar aqui, como foi, do que se tratava esse chamado ministerial de Saulo. Primeiramente, nós temos no verso 16 a tarefa que ele recebeu, ou a incumbência. Ele foi incumbido, no verso 16, de ser ministro e testemunha. E no verso 22... é dito que ele foi chamado para 17 e 22 para testemunhar como ministro a pessoas grandes ou pequenas, ou seja, poderosos ou gente comum, a gentios prioritariamente, mas ele também pregou ao povo judeu. Então essa foi a tarefa, esse foi o público-alvo do qual ele foi incumbido, e ele recebeu uma missão divina, que nós encontramos no verso 18 e 20, mais especificamente. E a missão que Deus deu a ele foi a seguinte: você vai ser instrumento para levar discernimento para as pessoas, para que elas deixem as trevas, a cegueira e encontrem a luz. Você vai ser instrumento para que aquelas pessoas que, como todo ser humano, tem um coração rebelde e duro, se arrependam dos seus pecados, da dureza do coração e das suas obras más. Você vai ser instrumento para a conversão, para a mudança de coração, de relacionamento, de rumo na vida dessas pessoas. Saulo, você vai ser instrumento de libertação do poder de Satanás. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, e você vai ser um instrumento para que as pessoas, ao invés de estarem debaixo do jugo de Satanás, se reconciliem com Deus e possam desfrutar do amor do Pai. Você vai ser instrumento para que elas sejam perdoadas de seus pecados, e mais, não apenas perdoadas de seus pecados, mas
transformadas naquilo que a gente chama de santificação, praticando obras coerentes com o arrependimento, deixando as obras más e agora produzindo obras de quem tem um coração transformado. Essa foi a missão, portanto, da qual Saulo foi incumbido, e se vocês prestaram atenção, e eu sei que prestaram, é o Evangelho. É o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Ou seja, Saulo, você vai ser um instrumento de pregar o Evangelho para que esses frutos aconteçam na vida das pessoas. E para fechar essa descrição da missão que Saulo recebeu, o Senhor diz a ele, tem uma mensagem-chave que você tem que levar para que tudo isso aconteça. Na verdade, essa mensagem é uma pessoa, é Cristo. No verso de número 23, é dito então a Saulo que ele anunciaria aquilo que Moisés e os profetas anteciparam. Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, então nós estamos falando de uma mensagem milenar que Saulo iria pregar, e ele testemunha dessa mensagem, e no verso de número 18, é dito que na pessoa de Cristo, aqueles que colocam a sua fé nele, experimentam todos esses benefícios e todas essas bênçãos. Meus irmãos, essa é a primeira verdade iluminadora do chamado que eu convido você a atentar. Há sempre uma missão divina no chamado pastoral ou no chamado missionário. A missão de compartilhar, testemunhar, proclamar, ensinar Jesus. Jesus é suficiente para nós termos um relacionamento com Deus, o Pai. Jesus é suficiente para transformar o nosso coração. Jesus é suficiente para nós termos uma vida abundante. Essa é a mensagem que nós fomos, ou que Saulo foi incumbido de pregar. Saulo era apóstolo, meus irmãos. Um apóstolo, como ele diz, como que fora do tempo. E os apóstolos, depois de um determinado tempo, quando eles morreram, o ministério apostólico, ou a era apostólica, ficou para trás. Mas Deus, na sua providência, instituiu para a liderança da igreja, sucedendo os apóstolos, os presbíteros. Os presbíteros em cada igreja local, sendo estabelecidos para cumprir este mesmo chamado que Deus concedeu aos apóstolos inicialmente. Nós dizemos na nossa teologia que os apóstolos eram um ofício extraordinário e os presbíteros são e continuam sendo um ofício ordinário ou regular na vida da igreja. E dentre os presbíteros, nós encontramos na Escritura que Deus chama alguns para se afadigarem, para se dedicarem ao ensino, à palavra e ao ensino da palavra de Deus. E a esses nós chamamos de pastores da igreja do Senhor. Isso em 1 Timóteo 5,17 fala desses presbíteros, e em 1 Coríntios 9,14 fala da dedicação desses presbíteros, quando o Senhor diz: aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. São aqueles que se dedicam integralmente à pregação do Evangelho, mas não uma pregação limitada aqui à área do púlpito, mas uma pregação, meus queridos, que é caracterizada pelo ensino público e também pelo ensino particular, nas visitas, nos aconselhamentos, nos hospitais, nas casas, levando aos irmãos, ao rebanho do Senhor, ao povo de Deus, a mensagem de que este Evangelho salva, transforma, conforta nas lutas que o povo de Deus atravessa. E esta missão, meus queridos, ela deve ser desincumbida não com a atitude fria, acadêmica, um distanciamento acadêmico, mas com a sensibilidade de um pastor de ovelhas que se importa com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, tempos depois, que ele enfrentava diariamente, está lá em 2 Coríntios 11, 28, diariamente ele enfrentava uma pressão interior. Sabe qual era? A preocupação com as igrejas. Veja que ele era um mestre da palavra, mas não alguém distanciado do sofrimento, das lutas e da realidade do povo de Deus. E ele diz assim: quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Vejam como era o coração deste servo de Deus. David Harvey, no livro que eu mencionei, meus irmãos, diz que Deus levanta líderes para garantir que o Evangelho seja pregado, aplicado e valorizado na vida diária da igreja.
Esta é a primeira verdade, meus irmãos. E aqui nós podemos e devemos fazer uma reflexão. Crentes e igrejas precisam de pastores. Não porque os pastores sejam perfeitos, não porque eles sejam os melhores pastores que a igreja poderia ter, mas este é o projeto de Deus para a sua igreja. Ovelha que não é pastoreada, é ovelha que está vivendo fora do propósito de Deus para a sua própria saúde espiritual. Há ovelhas que resistem a ser instruídas, orientadas no caminho do Senhor, que se escondem, que se afastam quando há problemas, quando há lutas, quando há pecados. A igreja precisa de pastores. E feliz é a ovelha que é dócil ao pastorado de seus pastores. E feliz também é a ovelha que, compreendendo esse chamado, sentindo-se chamado por Deus ou chamada por Deus, se for o caso, atende obedientemente ao chamado de Deus. Portanto, meus irmãos, o chamado missionário é um grande privilégio e ele vem acompanhado de uma missão divina. Uma segunda verdade que também nós encontramos nesse texto muito especial, meus irmãos, é que há sempre, além de uma missão divina, há sempre o poder divino acompanhando o chamado para o ministério pastoral ou para missões. O ministério da palavra é uma obra sobrenatural, meus irmãos. Não se faz a obra de Deus na força do homem, na capacidade intelectual, na inteligência, na energia física, na habilidade de liderança, no traquejo relacional. Nada disso é suficiente para alguém ser um pastor, um missionário ou uma missionária. Nós vimos nos versos 16 a 23 que é esperado daquele que pastoreia, daquele que planta igrejas, daquele que é missionário ou missionária, que as pessoas a quem ele vai ministrar sejam libertas de Satanás, tenham seus olhos abertos quando estavam cegos, seus corações endurecidos, quebrantados, suas vidas transformadas, seu relacionamento com Deus reabilitado, obstáculos interiores, como eu mencionei de Paulo, fogo amigo de dentro da igreja, fogo inimigo de fora da igreja. São muitas as dificuldades, ninguém aguenta esse tranco, essa carga, se for na sua própria capacidade. E talvez tenha algum irmão ou irmã aqui entre nós que, pensando nas suas próprias condições e recursos e pensando no que está ouvindo e vendo aqui hoje, nas suas reflexões sobre o ministério, tenha chegado à conclusão: eu não sou capaz. Eu espero que ninguém chegue à conclusão: eu sou capaz, então eu vou. A pessoa que pensa assim está equivocada. Eu não sou capaz. Agora, tem um ditado missionário muito batido, mas que é muito verdadeiro, que diz que Deus não chama capacitados, Deus capacita os chamados. Já ouviram isso, né, irmãos? Com certeza. Deus não chama capacitados, Deus capacita os chamados. E essa foi a experiência do apóstolo, essa foi a experiência de Saulo. Todo o prestígio, todos os títulos que ele tinha na religião judaica não serviriam de nada absolutamente para ele ser um apóstolo. Ele teve que reaprender tudo sobre a ótica da fé cristã. E ele saiu fugido de Damasco. Mas Deus, para a gente ver e perceber como que o poder de Deus acompanha o obreiro de Deus, Jesus se manifestou a ele em diversas ocasiões para instruir Paulo, para orientá-lo para onde ele deveria ir, para confortar Paulo nas suas lutas e nos seus sofrimentos, para capacitá-lo, para encorajá-lo, para proteger o apóstolo Paulo. E nós vimos isso aqui na promessa de Jesus para Saulo, no verso 17, quando Jesus o chama, diz: eu vou livrar você do povo e dos gentios para os quais eu te envio. E no verso 22, Paulo dá testemunho dizendo: mas alcançando socorro de Deus, eu permaneço até o dia de hoje dando testemunho. Viram como que ele tinha esta experiência, e depois da sua experiência de conversão e tantas outras que ele teve, houve um momento, quando escreveu para a carta de Coríntios, que ele deu esse testemunho de como o poder de Deus supre, ajuda, auxilia o obreiro de Deus. No verso 14 de 2 Coríntios 2, Paulo disse: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre
sempre nos conduz em triunfo. Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Ele está falando da sua vida e do seu ministério. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Percebe que não foi no seu poder, na sua capacidade, que ele se tornou o grande servo de Deus que ele foi. E ele conclui no verso 16: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ninguém é suficiente para essas coisas. É pelo poder de Deus que nós realizamos a obra de Deus, meus irmãos. Aqueles que Jesus manda, e Ele manda para a sua obra, Ele capacita para que essas pessoas frutifiquem, apesar das suas limitações pessoais. E Deus faz isso para que todos saibam que o mérito do sucesso é dEle, e não é do homem. Tudo vem de Jesus, tudo é com Jesus e tudo é para Jesus. Mais uma citação muito interessante do livro do Dave Harvey. Ele diz o seguinte: Deus tem prazer em usar a incapacidade humana como um pano de fundo terreno para exibir a sua glória. Nós não cantamos? Glória e majestade estão diante dele. A glória é sempre dele. Ai da igreja, ai do obreiro que pense de modo diferente. E ele conclui dizendo: Deus planejou o ministério do Evangelho, isso aqui é extraordinário, de uma maneira que Ele nos diminui e o exalta. Está dizendo que aqueles que são chamados para o ministério, seminaristas, Deus quer que Ele planejou o ministério para que nós diminuamos e Jesus seja exaltado. Com a igreja toda é assim também, só que no ministério, um colega meu em Uberlândia, há 10 anos, pregando na igreja que eu pastoreava lá, ele disse algo extraordinário: os pastores e os missionários têm a oportunidade de aprender mais rápido, porque a pressão é maior, né? As exigências são maiores, né? Mas esse é um objetivo que deve fazer parte de todos os que são chamados. Recentemente, meus queridos, eu li, eu estava devendo fazer a leitura da biografia de uma missionária chamada Gladys Aylward. Existe um filme, se você quiser acompanhar depois, você acha no YouTube, chamado A Morada da Sexta Felicidade. Quem aqui já viu esse filme? A Morada da Sexta Felicidade, bem antigo, é um clássico, foi produzido em 1958, e Ingrid Bergman estrelou esse filme, e ele conta a história dessa missionária que nasceu em 1902, britânica, nasceu em Londres, e queria ser missionária na China, porque ela foi influenciada por um livro escrito por um grande missionário da sua época. E ela, deixa eu fazer um parêntese aqui, o filme foi lançado em 1958, e alguns anos depois, eu não posso dizer quantos, um casal, um pastor e a sua esposa, tiveram uma filha. E o filme tinha sido lançado pouco tempo antes, e eles resolveram homenagear aquela missionária colocando o nome da missionária na filha, só que deram uma portuguesada nele. Gladys virou Gladys. E depois ela se tornou uma linda jovem e eu me casei com ela. Fecha parênteses. Hoje eu ganhei a noite. Pois bem, o livro de Hudson Taylor sobre a China despertou aquela jovem para ser missionária na China. E, meus queridos, é impressionante o que essa mulher fez. Para começar, ela não teve apoio para ir para a China. Nem dinheiro deram para ela. Ela teve que trabalhar como empregada doméstica para juntar os recursos e comprar a passagem. Ela chegou na China em 1932 e ela foi por conta, porque nenhuma agência missionária acreditou no chamado dela. Ela não era uma pessoa acadêmica, intelectual, uma pessoa simples, mas o coração dela ardia pelo chamado de Deus. E ela, em 1938, fez algo extraordinário. Ela conduziu 100 crianças chinesas órfãs da guerra que estava acontecendo entre o Japão e a China, por quilômetros e mais quilômetros, por cidades após cidades, fugindo da chegada do exército japonês. E esse episódio foi tão célebre que entrou para a história como sendo a Marcha das Órfãs, ou a Marcha das Crianças. Isso faz parte do filme, quem sabe você vai se interessar em assistir.
pregou o evangelho, discipulou, protegeu crianças, e ela foi assim, se notabilizou naquela época, no meio evangélico, ali na metade do século XX, por esse trabalho que ela fez. Veio a falecer em 1970. E veja só como que uma pessoa simples, sem recursos financeiros, sem apoio, consegue realizar um trabalho tão extraordinário assim. Porque onde há o chamado de Deus, há o poder de Deus, para capacitar a pessoa a cumprir o chamado de Deus. A obra de Deus, portanto, meus irmãos, se faz no poder de Deus, com a assistência de Deus, a capacitação de Deus, a proteção do Senhor, a provisão do Senhor, e com o povo de Deus, que é instrumento para apoiar os missionários nas suas limitações. Os presbíteros não trabalham, o presbítero docente não trabalha sozinho, ele trabalha num colegiado com os presbíteros regentes. Os pastores, os missionários não trabalham por sua conta, mas eles primeiramente têm seus dons reconhecidos pela comunidade, são enviados pela comunidade. Vimos aqui o apoio da nossa SAF, o carinho da igreja com os chamados de Deus, e assim, meus irmãos, Deus manifesta esse cuidado e manifesta o seu poder, capacitando e sustentando o chamado desses irmãos que Ele coloca para nos liderar. O chamado missionário é um grande privilégio, meus queridos. Eu termino com uma terceira e última verdade sobre o chamado. Há sempre um imperativo divino no chamado para o ministério pastoral, para ser missionário ou missionária. Chamado de Deus não é subjuntivo, é imperativo, não é facultativo, não é opcional. E ao perseguidor chamado Saulo, Jesus se apresenta com a sua autoridade a Saulo e diz: eu sou Jesus, levanta-te, coloca sobre os seus pés e vai para a obra que eu estou designando para você fazer agora. Jesus não está pedindo, tem uma musiquinha famigerada, né, que há uns tempos se cantava, deu uma chance para Jesus. Ninguém dá chance para Jesus. Jesus é que dá chance para nós, Jesus é que dirige as nossas vidas, Ele tem toda a autoridade, foi concedida a Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e portanto, meus queridos, ninguém deveria se oferecer ao ministério sem ser primeiramente chamado por Deus. Uma referência do autor de Hebreus aos sacerdotes do povo judeu, no capítulo 5, verso 4, está escrito: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém deveria se voluntariar para o ministério sem ser chamado. Agora, também ninguém deveria deixar de atender se for chamado. Veio a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te e vai, e clama contra Nínive. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Achou o navio para ir para longe da presença do Senhor. Até Saulo resistiu por um tempo à pessoa de Jesus. Quando ele perseguia os cristãos, ele estava recalcitrando contra os aguilhões, literalmente chutando aquele aguilhão, aquela ponteira que o vaqueiro usa ali com o gado. Ele estava resistindo ao chamado de Jesus por meio daquela perseguição toda que ele estava fazendo. Mas Jesus chega para Saulo e fala: chega Saulo, não adianta, você tem que ir, estou te chamando, tá? Uma vez convertido, ele mudou de atitude, e aí ele pôde então testemunhar ao rei Agripa e ao governador Festo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O chamado de Deus é imperativo e a resposta deve ser de obediência daqueles que são chamados e de apoio daqueles que enviam os chamados para a obra de Deus. Até Jesus, meus irmãos, tratou dessa questão com toda a autoridade, quando ele diz que nós deveríamos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Não é peça, não é implore, é imperativo, meus irmãos. Pois Jesus deu o exemplo docilmente, ele atendeu ao seu chamado, que o Pai lhe incumbiu de vir entregar a sua vida por nós. Jesus, está registrado isso no Salmo 40, ele diz: eis aqui estou, agrada-me a fazer a tua vontade. Um outro missionário, meus irmãos, do século XIX, chamado David Livingstone, missionário escocês na África, ele disse sobre esse imperativo do chamado de Deus: se receber uma missão de um rei terreno é considerado uma honra,
Como uma comissão de um rei celestial pode ser considerada um sacrifício? Obedecer ao chamado de Jesus para ser pastor, missionário, missionária, deve ser visto também, muito mais até, como uma honra e não como um sacrifício. Portanto, meus irmãos, eu espero que a nossa igreja cada vez mais leve a sério esta questão da vocação ministerial no nosso meio. Que nós tratemos desta questão com muito carinho e com muita honra, como a palavra de Deus diz que deve ser. Se um de nós, ou um dos nossos, for chamado e se dispuser a atender esse chamado, que a gente não vá torcer o nariz, mas que a gente se alegre com isso, que a gente parabenize essas pessoas, que a gente veja isso como uma grande honra e privilégio que Deus está concedendo à nossa igreja, à nossa família, se acontecer dentro da nossa casa. Não desprezemos o chamado de Deus entre nossos irmãos. Deus está envolvido nesse chamado, vamos ter temor quando a gente vê alguém se dispondo para a obra de Deus, meus queridos. E vamos participar, reconhecendo os dons e talentos desses irmãos e apoiando com oração, apoio moral, carinho, como da nossa SAF, fidelidade nos dízimos, para que nós possamos enviar estes obreiros para a obra do Senhor. E eu finalizo, irmãos, me dirigindo aos vocacionados. Quem sabe nós tenhamos aqui entre nós pessoas que estão se debatendo com essa questão. Leiam lá o livro do Dave Harvey, Eu Sou o Chamado. Vocacionados devem também levar a sério o chamado de Deus para as suas vidas. Eu espero que você olhe para o ministério também sem torcer o nariz, mas com um brilho nos olhos, se você vier a ser chamado. Nós vimos aqui o Vitor, que tinha planos para a sua carreira profissional e abriu mão sem sentimento ruim de que eu perdi. Falo para a glória, não do Vitor, mas de Deus. Foi o primeiro colocado no vestibular nacional, de todos os seminários, todos os candidatos, quando ele fez o vestibular 3 anos atrás. Foi assim em Antioquia também, eles enviaram Paulo, para pregar o Evangelho. Pegaram gente boa para servir a Deus na sua obra. Portanto, que você também se disponha a servir a Deus, porque o chamado missionário é um grande privilégio. Há sempre uma missão de Deus, há sempre o poder de Deus para nos encorajar e nos capacitar, e há um imperativo divino ao qual não convém desobedecer. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém, irmãos? Vamos ouvir o grupo Plenitude.